Civic chegou na sua 10ª geração completamente novo, tentando refazer o sucesso que ele teve na sua geração em 2008. Mas será que ele empolga? Fala Top Drivers, viemos a São Paulo aqui fazer a cobertura do salão automóvel. Ontem tivemos o 2º dia de cobertura de imprensa, hoje é a abertura oficial do salão para o público e aproveitamos para fazer o teste do tão esperado Honda Civic geração 10, que foi cedido pela Honda para que a gente fique com ele aqui em São Paulo por alguns dias e agora no último dia estamos fazendo a sua avaliação. O Honda Civic ele passou por uma reformulação completa agora na sua 10ª geração. Ele é um carro que do antigo a única coisa que sobrou, infelizmente, foi o motor em algumas das versões. Mas ele, até inclusive a parte interna, deixou de ter aqueles dois andares de painel. Então o carro está realmente diferente, ele está maior, está mais imponente e está com um estilo até de BMW Gran Turismo. Ele é um carro que realmente agora quando passa as ruas está chamando muito mais atenção do que a geração anterior, que teve alguma dificuldade nas suas vendas. Agora nos últimos anos, que estava perdendo bastante pro Corolla, mas agora ele está aí para reverter essa situação. O Civic que nós estamos testando é a versão EXL, mas a gente quer deixar claro que agora mudou o esquema de versões da Honda. Antes era um estilo piramidal, ou seja, era a mais básica para a mais completa. Agora a Honda se posicionou de uma maneira em que, é claro, ainda se tem a mais básica e a mais completa, mas ela diz que é um negócio horizontal, ou seja, são estilos diferentes. Vai ter desde a versão de R$ 87.900 o Civic Sport com câmbio manual, que ele vai vir com umas rodas pretas, vai vir com uma grade frontal preta, vai ser um carro esportivo, cara de poucos amigos e tudo mais, mas que o desempenho dele também não vai ser tão compatível com a proposta de esportividade. Por R$ 87.900 então o Civic com câmbio manual de 6 marchas, queremos ainda testar esse carro, mas tem também o Civic Sport com câmbio CVT, que ele vai passar para R$ 94.900, então já vai pular um pouquinho o valor. Acima dele, como a Honda fala, uma outra opção de versão é o Honda Civic EX. Na versão EX de R$ 98.400 ele vai adicionar a grade frontal cromada, os retrovisores eletricamente rebatíveis, faróis halógenos com acendimento automático, bancos de couro e velocímetro digital. E acima dele ainda, por R$ 105.900, vai vir o Civic EXL, que é o que nós estamos testando, que a diferença dele é que ele vai ter todos os opcionais, ele vai vir com essa tela multimídia de 7 polegadas, ele vai ter um ar-condicionado que ao invés de ser uma zona, de 2 zonas, mas enfim, a mecânica deles, esses três, é a mesma. Ela vai começar a mudar no Civic Touring, que vai custar lá seus R$ 124.000. A primeira geração do Civic foi lançada em 1972, com motores 1.2 e 1.5 e versões Coupé, Hatch e Sedã. A segunda veio em 1979, a terceira em 1984, que foi quando o SI foi criado no Japão. Já a quarta foi em 89, ela introduziu a primeira geração dos motores VTEC. A quinta foi em 92, que começou a chegar no Brasil e importado dos Estados Unidos. A sexta foi em 97 e foi a primeira geração do Civic fabricado no Brasil. A sétima, que foi produzida de 2001 a 2006, é aquela que tinha um motor 1.7 de 115 ou 130 cavalos. E a oitava foi aquela que teve o maior sucesso até hoje, em 2008, que foi o New Civic. Foi uma grande evolução no mercado. A nona foi lançada em 2011, que liderou as vendas em 2013, passando até do Corolla, mas que nos últimos anos perdeu bastante mercado. E a décima é essa revolução que o Civic passou agora. Mas o mais importante é que agora o Civic passa a vir desde as versões de entrada com itens de série que não estavam nem disponíveis no Civic mais completo antigo. Ele vem agora desde a versão Sport, com 6 airbags, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, luzes diurnas em LED, ar-condicionado digital, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, controle de cruzeiro, volante multifuncional, as rodas escurecidas, aro 17 e desde as versões de entrada, uma tela menor, multimídia 5 polegadas, mas que já vem com câmera de ré, que já vinha inclusive nas versões anteriores. É claro que muitos itens como câmera de ré, ar-condicionado digital, o painel digital já vinham no Civic antigo,
Mas a diferença é que agora, esse aqui ele vem desde a versão de entrada com controle de tração e estabilidade, vem com 6 airbags, é um carro que está mais seguro, ele está muito bom de chão e principalmente a transmissão dele agora é uma CVT e não mais aquela manca de 5 marchas que vinha antes. Então essa transmissão aqui, ela é basicamente um divisor de águas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Por quê? É uma transmissão confortável, que ela vai agradar quem busca suavidade. Então ela parece às vezes estar meio cansada, né? Por exemplo, se tu quer mais desempenho do carro, realmente ela deixa um pouco a desejar. Mas se a gente está falando de conforto, ela é excepcional, porque é uma transmissão muito boa mesmo, uma transmissão que está sendo usada agora em muitos carros. E o bom do Civic é que ele vem com os pedal shifts e essa transmissão obedece muito ao controle do motorista. Então a gente está aqui, ó, vamos começar: quarta, terceira, segunda, primeira, porque ele simula as marchas. Então dá para ter uma condução esportiva assim com esse carro, e ele faz curva como nunca. Esse carro aqui está muito bom de curva mesmo, está muito equilibrado. Apesar do motor 2.0 dele não empolgar quem busca uma emoção, ele é um carro que está numa estrada dessa aqui, tá perfeito. A gente estamos descendo lomba. Vou usar um freio motor aqui, ó. Quarta, terceira, segunda, 6.000 giros. Vai não aceita a primeira. Estamos 6.000 giros. Muita transmissão não faz isso. Ó, e não troca. 6.000 giros, 5.500, 6.000 e mantém. Agora ele trocou. E nós estamos no D. Se a gente colocar no S, ele vai segurar. Então a gente viu muitas revistas que falaram que porque essa transmissão ela é muito monótona e tudo mais. Realmente ela é um pouco monótona, mas ela agrada na questão de ter os pedal shifts. Por quê? A transmissão CVT ela é normalmente um pouco mais difícil de fazer arrancar. Um 0 a 100, por exemplo, pode ser prejudicado. Olha a nova Tracker sendo testada. Os caras estão fazendo vídeo da nova Tracker. Acabamos de passar aqui pela equipe da Chevrolet fazendo o vídeo da nova Tracker, né? Ela tá com a plaquinha turbo. Para quem não sabe, a nova Tracker vai vir agora com o motor 1.4 turbo. Ela foi apresentada no salão do automóvel. Vai ficar muito boa. Mas voltando ao Civic então, pessoal. Ó, tô com o pé no fundo e realmente é um carro que não é para condução esportiva. Assim. Quem quer um Civic Sport, por exemplo, aquelas rodas pretas dele, achando que vai ser um carro que vai deixar os outros para trás, uma arrancada, tá muito enganado. Apesar do câmbio manual dele deve ser muito bom de dirigir, porque é um câmbio curto. A Honda ela é número 1 praticamente em câmbio manual no mercado de carros um pouco mais acessível. Os câmbios manuais da Honda são muito bons, são curtos, engates precisos. Então aquele Civic novo Sport com manual deve ser muito interessante. Esse aqui, o CVT, melhorou sim, com certeza, porque a transmissão antes era muito pior, ele está mais econômico. O Civic está fazendo na cidade 9.5 km por litro e na estrada 14.8. É claro que isso aí vai depender do quanto a gente exigir do carro. E aqui, por exemplo, pisei, botei segunda e já vai embora. Nada de problema. Então assim, o consumidor do Civic, ele nunca vai se queixar do desempenho do carro, porque ele mantém. Ele tá maior, mas ele também não tá pesadão, ou aquele carro que não anda. Em alta ele anda, é só pra embalar que demora um pouquinho. Ó, 6.000, soltei e ele tirou. Pisei, reduzia, 6.000, 6.500, trocou. Aqui no Civic 2.0, beleza, não tem problema nenhum ter uma transmissão CVT. Até é totalmente adequado ao consumidor do Civic e encaixou perfeito com esse carro aqui. Não precisava ser outra. Foi um grande avanço usar essa transmissão CVT. Agora, a minha preocupação é quanto o Civic Touring, que tem um motor 1.5 turbo, que a gente tem que ver como é que ele vai conversar com a transmissão, porque é um motor que já vai ter uma força muito maior, vai ter uma proposta já de carro mais esportivo. A transmissão dele a gente tem que ver se vai acompanhar o motor. Mas mesmo que o pessoal fale que ela tem às vezes um aspecto um pouco lento, muito pelo contrário na questão de redução de marcha, obedece muito e mantém o giro segurando ali conforme o condutor demanda. É bem interessante de perceber
que o Civic deixou de ser aquele carro duro que ele era antes. A suspensão dele já está muito menos rígida que as gerações anteriores. Porque até há pouco tempo, a associação que se podia fazer era a seguinte: o Corolla é o carro confortável, o Civic é o carro mais duro, né? E agora não é mais bem assim. O Civic está um carro bem mais confortável, não está um carro tão duro, apesar dele ser um carro baixo, com certeza. Ele é um carro baixo, tem que cuidar dos buracos, ele pega embaixo muito fácil. Ele está muito mais confortável, a suspensão dele está bem confortável, e isso não faz com que ele tenha perdido a habilidade dele de fazer curvas. Muito pelo contrário, ele está fazendo curvas como nunca. Então é um carro que teve as características essenciais dele um pouco alteradas, mas para melhor. A direção dele, que era hidráulica, agora é uma direção elétrica, que está muito responsiva, e é por isso que a gente trouxe esse carro aqui nesse trajeto. Como vocês podem ver em todas as placas, é cheio de curvas, e a gente pode testar bem como é que está a relação dele de resposta da direção, da carroceria, da transmissão. E a gente já pode ver que o carro mudou e muito. Ele tem muito pouca coisa em comum no Civic antigo, né? O principal aqui é o motor mesmo, que continua sendo o mesmo, mas que a essência do carro é outra. O carro está impressionante, porque a gente aponta e ele vai, não tem um desvio de rota aí no meio. E mesmo em curva aqui, esse CVT simula muito bem as margens. Esse é com o controle de tração ligado aí, pessoal, pra vocês verem como a gente está exigindo do carro para ver como é que ele se comporta em curva. A multimídia dele de 7 polegadas é muito legal, tem o CarPlay, mas é uma pena que o CarPlay em nenhum dos carros que a gente viu até agora ele integra junto com o Waze. Então esse carro aqui tem o GPS próprio, mas nós não utilizamos porque aqui em São Paulo acho que não está muito atualizado, que nos indicou umas ruas que eram na contramão. Mas também é legal de ver como nenhum botão dele é igual ao do antigo. A gente pode ver que ar-condicionado mudou o estilo ar-condicionado, botão para aumentar e diminuir o volume, ligar e desligar o controle de cruzeiro, tudo mudou. Não tem nenhum botão que seja o mesmo. O câmbio mudou, tudo mudou. Realmente o aspecto visual desse carro aqui está completamente diferente. E agora falando um pouquinho de segurança, o Civic ele vem em todas as versões com 6 airbags, ele vem com controle de tração e estabilidade, e além disso ele tem aquele esquema de quando tu pisa no freio muito forte, ele liga os piscas. Então vamos desligar o controle de tração aqui dele um pouquinho, de estabilidade, colocar no S, para ver se ele tem também um pouco de vocação esportiva. Afinal, tem uma versão dele que é a Civic Sport. Esse carro é colado no chão. Grudado. Isso que está controle de tração e estabilidade desligado. O pé no fundo fazendo curva e ele não muda a direção para onde está apontando a direção. E agora pensando no ponto que todo consumidor de Civic vai acabar pensando, a parte do bolso. Todo mundo que compra um Civic está preocupado também com o mercado, gosta da confiança da marca, não gosta de comprar uma marca duvidosa. Enfim, por exemplo, o Cruze ele pode ter motor 1.4 turbo, mas muita gente vai preferir um Civic 2.0 porque é Honda. Então, a questão de desvalorização, seguro, manutenção, ela pesa bastante pro lado, como um aspecto positivo pro lado do Honda, quando comparado com os concorrentes. E também, óbvio, valoriza muito o Corolla, mas o Corolla está pedindo uma reutilização, então o principal agora é pro Civic. Então a gente deu uma olhada nos custos de revisão desse carro aqui para os primeiros 30 mil quilômetros. E a soma das 3 revisões, de 10 em 10, né, de 10 mil quilômetros, 20 e 30 total, está em R$878. Então, apesar de ser um carro de 100 mil reais, 105 mil, bem completo, ele tem um custo de revisão, as 3 primeiras revisões dele são mais baratas que uma de um Audi. Então, realmente, o carro ele é bem acessível. E a cesta de peças dele gira em torno de 5 mil reais. Enquanto no Touring vai estar lá em torno dos 8 mil reais. E pessoal, como vocês podem ver, nós estamos numa estrada muito sinuosa, que não tem carro nenhum, dá para acelerar bem aqui, dá para acelerar bastante, sentir o carro na subida, nas curvas, enfim, é uma rota obrigatória para autoentusiastas. A gente descobriu essa rota aqui
pelo site da Flatout. Até agradecemos aí o pessoal da Flatout pela dica, muito boa, e recomendamos que todo mundo que queira testar algum carro aí em São Paulo venha conferir essa estrada dos Romeiros, que é muito boa. E daqui nós estamos nos direcionando para o primeiro dia aberto ao público do Som Automóvel, né? Já tivemos uma overdose de Som Automóvel nos últimos 2 dias e vamos lá agora novamente. Ontem, inclusive, encontramos o pessoal do Top Speed, batemos um papo bastante tempo com o Dudu Hazuki, e hoje vamos lá novamente. E aí que se vê as vantagens de se estar em São Paulo, né? Aqui se consegue os carros, por exemplo, em Porto Alegre nós tínhamos uma dificuldade de conseguir o Civic, finalmente conseguimos o Civic, em breve conseguiremos o novo Cruze, mas aqui em São Paulo é só chegar que a gente tem contato com as montadoras, tudo facilita, tem uma estrada boa, tem o pessoal que é do ramo, enfim, gostamos muito de vir para cá e vamos continuar tentando vir para trazer mais matérias interessantes como essa para vocês. Pessoal, essa aqui é a chave do Honda Civic novo, geração 10. É a mesma chave do Civic anterior. Então isso já é uma crítica que a gente faz. Poderia ser uma chave mais legal. E inclusive na versão EXL de 105.900, que é essa aqui, poderia ser uma chave de presença. Então ficou devendo nesse aspecto. Como vocês podem ver, é um interior completamente novo. Desenhos dos bancos completamente novos. Bancos que abraçam muito bem. E essa parte aqui do painel passa a ser agora um grande divisor aqui de um lado para o outro. Não era antes tão dividido quanto é agora. Então já está com um aspecto de carro mais premium, com apoio de braço aqui bem significativo. Esse câmbio dele que também está colocado mais alto. Quando ele é um câmbio manual, ele fica bem aqui. Então é uma posição perfeita, gostamos bastante disso. Aqui o modo econômico, que já tinha no anterior, mas o botão passou para cá. A questão do brake hold, que isso faz muita diferença. Tá no trânsito aqui, principalmente em São Paulo, que a gente está cansado de ficar com o pé apertando o freio, só aperta o brake hold que ele faz a função aí e depois acelera que ele solta. O freio de mão agora em todos os Civics, desde o mais de entrada, eles são elétricos, né? Não são mais manuais, então isso aí também é um avanço, o carro está mais completo. Direção dele completamente nova, ela tem ajuste de altura e de profundidade, então isso já tinha, é claro, no anterior, mas os botões dela aqui de comando estão completamente diferentes. São botões novos, né? Mudou tudo, todo o sistema de som, de entretenimento, de computador de bordo da Honda mudou. Inclusive não se tem mais o painel de 2 andares. Essa tela aqui é típica da versão EXL, uma tela de 7 polegadas touchscreen, que muitas vezes ela pode até ser um pouco lenta, mas ela é uma tela bem intuitiva, muito fácil de mexer. Ela tem conexão CarPlay, ela tem a opção de acesso com 2 entradas HDMI e, claro, auxiliar. Uma pequena crítica que a gente faz é que aqui atrás do painel a Honda está colocando as suas entradas USB. Isso aqui o cara tem que ser um acrobata para conseguir alcançar aqui durante o trânsito, enquanto dirige, né? Ou até mesmo o passageiro não consegue ter acesso aqui a esse USB. Ele está literalmente escondido, seja uma característica da HR-V e está presente no novo Civic também. Então não foi, poderia ser um lugar aqui. Apesar disso, nós temos aqui uma entrada USB, mas aqui conecta o CarPlay é essa aqui da frente. Então para conectar ela é muito difícil. E o HDMI também está ali na frente. Então por um lado é bom para quê? Colocar o controle de casa aqui, tem bastante espaço. Aqui também tem espaço, né? Agora, na questão de acesso àquela localização ali, é bem complicado quando você está dirigindo. Já a multimídia aqui dele está muito intuitiva. Ela tem toda touchscreen. Para aumentar o volume é só, aqui está meu dedo, eu aumento para cima aqui, ó, é só arrastando. Então isso é muito bom, e para baixo também. E está funcionando bem, não é aqueles touchscreen, por exemplo, da Hilux que a gente testou, que era um touch que irritava de tão complicado que era. Esse aqui é bem intuitivo, conseguimos aprender de primeira. Outra questão também que é importante é que agora o ar-condicionado Dual Zone, aqui nessa versão EXL, ele é controlado pela central multimídia também. Então a gente pode diminuir arrastando para cá e aumentar arrastando para cá.
Bem legal isso aí, tudo touchscreen, o touch que funciona. Vou diminuir aqui. E é claro, a versão XL vai ter ar-condicionado dual zone, enquanto que as outras vão ser ar-condicionado de uma zona só. Apesar, claro, a Touring também dual zone, mas todas as que são mais baratas, uma zona só. Vocês podem ver que tem o velocímetro digital ali no meio, com o conta-giros. Aqui, todos os botões novos, né, da central multimídia do computador de bordo dele. E como vocês podem ver também, o volume agora, ao invés de apertar, basta a gente arrastar o dedo aqui, olha, para cima, que ele aumenta, e arrastar para baixo, que ele diminui. Temos também todas as outras funções de consumo, de estação da rádio, tudo que é convencional aí para um carro de 100 mil reais. O porta-malas do Civic tem 519 litros, ele cresceu e agora cabe espaço para mais de toda a família. Apesar de ter o túnel central elevado, o Civic está com maior espaço interno atrás e com bom acabamento nas portas traseiras. E aí pessoal, o que vocês acharam do novo Civic? O novo Civic, na nossa opinião, ele, claro, passou por uma revolução, mas é uma pena que ele não tem um motor turbo. Não precisava ser 1.5 turbo tão potente, mas de repente um com menos potência, né? Mas que seja turbo. Agora, não adianta também a gente achar que o motor 1.4 turbo seria a maior maravilha do mundo, porque muitas vezes a diferença de consumo não é tão grande assim. Agora, levando em consideração o Civic EXL que nós testamos, ele é um carro que vai agradar muito ao público que está acostumado com o Civic antigo, porque ele melhorou em todos os sentidos. O carro está com um câmbio muito melhor, ele tá com, apesar de estar com o mesmo motor, a mecânica dele em si, para fazer curva, a estrutura do carro está mais interessante. Ele é um projeto muito mais moderno, ele está com a direção elétrica responsiva, a central multimídia dele, ela está bem diferente, está mais moderna também, está intuitiva. É um carro que vai agradar aí muito quem já tinha Civic ou quem está buscando um carro dessa categoria e não necessariamente quer um carro que ande muito, porque ele é um carro que vai agradar pela performance, é um carro que vai agradar pelo conjunto em geral, pelo aspecto visual dele, porque tem um amplo espaço interno, ele tem rodas grandes, ele tem esse estilo futurístico dele que chama atenção. Onde a gente passa na rua todo mundo percebe. Desde a versão de entrada ele já vem com feixes em LED. Então o carro ele evoluiu significativamente e com certeza ele representa agora um fortíssimo concorrente para o Corolla. Aliás, na nossa opinião, agora somos muito mais a favor de um Civic do que o Corolla. Vamos ver quando o Corolla for reestilizado. Com relação ao Cruze, que seria o concorrente dele, ainda temos que testar. Mas o fato é que o Civic está de parabéns. 105 mil reais é um valor condizente com um carro desse porte, que vem com todos esses equipamentos. E ele peca basicamente na questão do fato da mecânica dele não empolgar tanto. Mas no mais é um carro que não vai dar dor de cabeça. Ele vai agradar o público que também é mais conservador e também aquele público que gosta de um visual um pouco mais arrojado. Enfim, vai ganhar muito mercado, com certeza. Uma pena a versão Touring dele, que ainda não testamos, ser tão cara lá nos 124 mil reais. Mas a XL de 105, ela está bem adequada no segmento dos sedãs médios. Então esse foi a nossa avaliação aqui do Civic. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo que nós fizemos aqui na nossa viagem a São Paulo. Se gostou, já aproveita e se inscreve no canal, dá uma curtida no vídeo aí embaixo e nos acompanhe, porque toda semana a gente tem quadros novos e avaliações novas. Obrigado!